Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém. Esse é o nosso programa Edificação. Sou o pastor Erval, pastor já há quase 40 anos. E continuo pedindo a vocês a oração por nós, por nosso trabalho aqui através da mídia, mas que também você possa sacramentar isso, ok? Se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho, fazendo seus comentários, compartilhando, para que possamos, numa extensão maior e melhor, cooperar com o reino de Deus, principalmente nesses que são os últimos dias da igreja sobre a terra. Amém? Mas, queridos, nos últimos vídeos nós temos falado aí sobre esse avivamento dos Estados Unidos. Inclusive aqui ao fundo desse vídeo o culto lá ao vivo, o louvor que está acontecendo lá. Amém? Estamos ligados lá, acompanhando esse mover de Deus. Mas eu gostaria de falar no vídeo de hoje como um assunto muito importante no meio da vida cristã, uma pergunta que ainda perdura na mente, no coração de muitas pessoas, que é algo que diz respeito à vida íntima do casal. Se o sexo anal é ou não é permitido, se é ou não é correto, pode ou não se pode fazer. Ok, vamos lá. Queridos, uma das colocações que muitos fazem para a prática desse ato é dizer que na Bíblia não está escrito claramente que não se pode fazer, como também não está escrito na Bíblia que se deve fazer. Aliás, todas as vezes que a Bíblia fala sobre homossexualidade, a tal de sodomia, ou termo que vem de Sodoma, onde a prática disso já era complicado ao ponto que Deus as destruiu, não é verdade? Diz respeito a esse tipo de atividade, homem com homem por excelência. Mas também entendamos uma coisa. Aonde está escrito na Bíblia que não se pode usar maconha, cocaína, crack? Aonde está escrito na Bíblia que a gente não possa usar cigarro, fumar? E assim por diante. Assim, queridos, como João teve que usar termos muito diferentes do nosso tempo, no tempo em que ele teve a visão do Apocalipse, assim nós temos que pegar uma série de fatores que estão surgindo nesses últimos dias e procurar em oração com toda a coerência na Bíblia Sagrada uma resposta correta sobre o assunto, ok? Então, por exemplo, o sexo anal, a gente já pode ver que a Bíblia condena, a Bíblia não concorda, a Bíblia não dá suporte, não apoia essa postura. De que forma? Eu estive fazendo algumas anotações. A gente vai ver, por exemplo, o princípio, Gênesis 1, 28. Quando Deus cria o homem, forma a mulher, e ele abençoa os dois para que eles sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Quer dizer, Deus está falando sobre atividade sexual entre o marido e mulher. Então é algo de Deus, divino, coerente, correto, se praticado normalmente. O homem com a mulher frente a frente, ok? Porque nós sabemos que o ânus é um órgão excretor, não tem útero, ovário, não reproduz nada. Então, se Deus, quando fala sobre o sexo, já diz que é para haver, mas para ser praticado de forma que se encham, quer dizer, ser fecundo, quer dizer, é ter condições de gerar. Enchei-vos e multiplicai-vos é através da relação sexual normal, onde a mulher engravida, vai dando à luz e assim vai concebendo e popularizando a terra. Foi assim que Deus já estabeleceu o ato sexual entre marido e mulher.
Olha, são centenas de textos sagrados que endossam, provam e comprovam que essa é a prática normal, né? Mas em Gênesis 38 também você vai ver a história aí de Judá, dos filhos de Jacó, que também tinha seus filhos. E naquele tempo havia a lei do levirato, que quer dizer, o irmão se casou, morreu e não deixou filhos, herdeiro, herança, o irmão deveria possuir a mulher do seu irmão e suscitar descendência ao seu irmão. E ali fala, do versículo 6 ao 10 de Gênesis 38, como eu disse, tá? Que Judá mandou Onã casar-se com a mulher do seu irmão. E ele, sabendo que o filho que ele suscitasse não era sua herança, não era sua extensão, o que diz a Bíblia? Ele se casou, tinha relação. Mas na hora de ele se satisfazer, ejacular, ele fazia isso na terra, no chão. Isso quer dizer, ele estava praticando um ato sexual normal, como já tinha aprendido dos princípios bíblicos. E que, se fosse para ele fazer ao contrário e se satisfazer sexualmente, sem tirar o pênis e ejacular, ele faria sexo anal. E ele não deixaria herdeiros, herança ao seu irmão. Mas não, ele extraía o pênis da esposa e ejaculava na terra. Mas mostrando aí que o sexo já era também ali praticado normalmente. No livro de Cantares, por exemplo, é um livro que, ou Cânticos, né? É um livro que fala muito sobre isso daí também. Você vai ver que é um casal, uma vida íntima, tal. Capítulo 4, versículo 12, vai falar ali sobre a parte íntima da mulher, a frontal, chamada de jardim, e uma fonte selada, que era o lugar, então, em que o homem, o marido, queria entrar e ter atividades sexuais com ela. No capítulo 5, versículo 1, novamente, é falado novamente sobre essa parte da mulher como jardim. Nunca é a parte da costa, de trás, ok? Também no capítulo 7, versículo 1 ao 4 e o versículo 8 ao 9, fala de uma relação frontal e não por trás da mulher. Provérbios 5, 19 também diz-nos ali que a atividade sexual é frontal, homem e mulher de frente um com o outro, e nunca o homem por trás da mulher. Mas em contextos, a gente vai ver, por exemplo, assim, quantas vezes a Bíblia se nos fala que coabitou fulano com a fulana, né? Fulano entrou a fulana, e assim por diante, e eles tiveram filhos, e mais filhas, e filhos e mais filhas. Quer dizer, mostrando-nos ali de forma indireta que o sexo era praticado frontal, frente a frente, e nunca o sexo anal. Bem como também a gente poderá ver aí também, amados, lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19, quando Ana novamente sobe para o templo do Senhor e mais uma vez clama a Deus porque era uma mulher estéril. E nós sabemos que nesse tempo bíblico a mulher ser estéril era uma desonra, era vergonhoso. E aí a Bíblia diz aí, 1 Samuel 1,19, que quando eles voltaram desse evento, Elcana, seu esposo, coabitou com Ana e se lembrou o Senhor de Ana, e ela foi curada da sua esterilidade e ficou grávida de Samuel. O que quer dizer claramente que a atividade ali entre eles era normal, frontal, e nunca um sexo anal. Quando a Bíblia fala inúmeras vezes sobre as genealogias, e fulano gerou a Bertano, Bertrana, Cicrano e assim por diante. Nós temos várias genealogias na Bíblia. Se fosse a prática de sexo anal, ninguém gerava ninguém. Não haveria genealogia. A raça humana já estaria extinta há muito tempo.
não existiria mais seres humanos. Mas quando a Bíblia diz que Bertrano gerou a esse, aquele, aquela e aquela, porque havia uma prática de sexo normal, frente a frente, homem com mulher, marido, esposa, e geravam as suas gerações, ok? Lembremos-nos ainda, amados, que Paulo se nos diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém, ok? Muito cuidado, porque a coisa é relevante. Hebreus 13, versículo 4, diz que respeitado, venerado, honrado entre todos, seja o matrimônio e a parte íntima, sexual, o leito, sem mácula, porque Deus julgará os impuros. Muito cuidado mesmo em relação a isso. Agora, no sentido também clínico, fisiológico, a prática do sexo anal, ela provoca feridas na mulher, fissuras, bolhas, sangramentos, bactérias e uma das coisas terríveis, que é o alargamento desta parte da mulher e que, se você não sabe, pode criar uma situação em que a mulher, em qualquer momento de um flato, ela pode expelir fezes. E aí a mulher ter uma dependência de ter que usar um absorvente 24 horas por dia para o resto da sua vida. Coisas que acontecem com muitos homossexuais, né? Então você veja que por A mais B, o sexo anal, se não nos é permitido. E nós temos que superar, vencer, sair fora disso daí, porque não é algo agradável aos olhos de Deus. Não foi assim para isso que Deus nos estabeleceu na terra e nos deu a condição de uma vida sexual abençoada e prazerosa na presença do nosso Deus. Amém? Qualquer coisa, deixa seu comentário, qualquer dúvida aí, e a gente pode gravar outros novos vídeos e tratar do assunto. Amém? Forte abraço, que Deus continue te abençoando e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.